Mas nada vai te ajudar a aprender mais rápido quanto o passo número 5. Aprender a aprender é a melhor habilidade que você pode desenvolver na sua vida. Isso se você quiser ganhar muito mais dinheiro, se você quiser viver uma vida muito melhor, se sentir muito mais feliz, crescer pessoal, profissionalmente. Enfim, essa aqui é uma meta-habilidade, uma habilidade que vai desbloquear várias outras e que então você tem que desenvolver. O aprendizado é basicamente aquilo que te separa de qualquer coisa que você quer ter, que você quer conquistar, mas ainda não tem, ainda não conquistou. Isso aqui não sou eu, Ramiro, falando, tá? Quando perguntaram pro Larry Page, o cofundador do Google, como é que ele aprendeu a gerenciar uma empresa como o Google, ele respondeu, abre aspas, é que eu leio muito. Outros grandes nomes já falaram sobre aprendizado. O Bill Gates faz todos os anos uma Think Week, uma semana em que ele se isola do mundo só para ler livros e se dedicar ao aprendizado, à reflexão. O Mark Zuckerberg lê 2 livros por ano já há muitos anos. Charlie Munger, que foi uma das pessoas mais sábias que já passou por esse planeta, também falava que ele nunca tinha conhecido alguém na vida muito sábio que não estivesse aprendendo o tempo todo. E aqui eu vou compartilhar contigo os 6 passos que funcionaram muito bem para mim. 6 passos que me fizeram aprender qualquer coisa muito mais rápido do que a média, mesmo sendo alguém que não tem um QI acima da média. E eu quero começar com o primeiro passo, que é definir qual problema você quer resolver. Tem uma frase do Lewis Carroll que diz mais ou menos assim: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho basta. E do meu ponto de vista, tudo que a gente faz nessa vida deriva ou de um desejo nosso, né, querer ter algo que a gente não tem, ou por a gente querer estar se afastando de uma dor, de uma dificuldade, de um problema. Ou a gente está indo em direção ao desejo, ou a gente está se afastando da dor. Por isso, o primeiro passo no processo de aprendizagem é entender qual a principal dor que você está sofrendo nesse momento, qual a principal problema que você quer solucionar. E aí, como o jogo do aprendizado ele é uma maratona, não uma corrida de 100 metros, não basta você estar motivado num dia, não basta você pensar, olha, nesse dia aqui eu vou aprender sobre marketing e ficar 6 horas estudando sobre marketing. Não, você tem que ter consistência, tem que estar motivado todos os dias. Né? Dizem que motivação é que nem banho, tem que tomar todos os dias. E para você estar motivado, você tem que estar querendo solucionar alguma dor, solucionar algum problema latente. Como fazer isso? Bom, para refletir, deixa o teu celular longe e te pergunta, né, qual o meu principal problema hoje? Em relação ao espaço que tem entre a vida que você tem hoje e a vida que você quer ter, qual o problema número 1 que você precisa solucionar? Pensa naquilo que muitas vezes te deixa acordado à noite antes de dormir, aquela coisa que você fica pensando e toda hora volta para sua cabeça. Eu posso contar aqui o meu exemplo prático com isso. Né? Em 2015, eu decidi largar o meu emprego, abrir mão de uma carreira no mercado financeiro que eu estava construindo, estava indo muito bem. Dinheiro de hoje, eu ganhava cerca de R$7 mil mais bônus, isso tendo 21 anos, e larguei isso porque meu maior problema era sentir que eu não tinha liberdade na minha vida. Desse problema derivou o desejo de empreender. Eu ia empreender com o quê? Com aquilo que eu entendia, né? Investimentos. E decidi abrir o Clube do Valor, uma gestora de investimentos. O que uma gestora de investimentos faz? Basicamente, assume a tomada de decisão de investimentos dos seus clientes. Então, uma gestora presta um serviço que envolve extrema responsabilidade. Logo, nesse momento, meu problema era desenvolver métodos de investimentos que façam sentido, que sejam validados, que eu entenda para usar esses métodos na responsabilidade de gerenciar o patrimônio de terceiros. Como é que eu resolvi? Eu li um monte de livros de investimentos, eu peguei os 3 anos que eu já tinha de experiência no mercado, conversei com vários profissionais do mercado até desenvolver tudo aquilo que a gente implementa até hoje na carteira dos clientes do Clube do Valor. Feito isso, eu sabia que, olha, eu tenho um produto muito bom. E aí eu derivei para um novo problema. Quem é que vai me contratar? Eu não tinha cara de acabado que nem hoje, tinha cara de gurizão, de 20 anos, 22 anos. E aí o problema foi atrair a atenção de novos clientes. Foi isso que me fez começar a estudar marketing, começar a escrever online, a produzir conteúdos online. E conforme o Clube do Valor foi crescendo, eu enfrentei vários novos problemas que necessitaram que eu estudasse, que eu aprendesse algo diferente para conseguir solucioná-los. Como contratar pessoas, como gerenciar uma empresa, como levar a vida de jeito muito mais leve, em meio a tantos estresse que o empreendedor vive, só para citar alguns exemplos. Por isso, o primeiro passo é ter a clareza sobre onde é que você quer chegar e qual o teu problema número 1 a ser resolvido. E é com base nisso que você vai escolher um mentor, um livro, um curso para fazer para conseguir solucionar esse problema. O passo número 2 é justamente esse, é selecionar bem a
fonte. E esse passo é muito importante porque escolher a fonte de aprendizagem errada ferra com as suas chances de ter sucesso. Definir a fonte é basicamente escolher como resolver o seu problema e com quem aprender. Então vou dar um exemplo aqui da escolha errada da fonte. Tá? Digamos que você tem um problema. Você está vendo seu dinheiro sobrar e quer que esse dinheiro se multiplique. Você quer transformar o dinheiro que você poupa em mais dinheiro no futuro. Tem um problema que você acredita ser um problema de investimentos. Quer aprender a investir melhor. Só que aí se você selecionar a fonte errada e for procurar solucionar esse problema com opções binárias ou ainda com day trade, a sua chance de sucesso ela é muito próxima de zero. Tem uma série de estudos, como esse aqui da FGV, que provou que quase ninguém ganha dinheiro com day trade. De 20 e tantas mil pessoas, só 8 tiveram sucesso consistente e nem eram tanto dinheiro assim. Uma legião de investidores, por escolherem a fonte errada, acabaram tendo grandes prejuízos. E você escolheu a fonte errada. O exemplo certo seria tratar investimentos como os maiores investidores do mundo tratam, como uma forma de preservar e multiplicar o dinheiro que você ganha com o seu trabalho, o dinheiro que você ganha empreendendo. E aí, digamos, você escolheu a fonte certa. Pô, eu vou investir para o longo prazo, eu não vou esperar ficar rico rápido com investimentos. Beleza, agora tem que escolher com quem aprender. E aí, para mim, a melhor forma de escolher a fonte certa, o mentor certo, é seguir o critério Walk the Talk. Essa é uma gíria em inglês que basicamente se refere a procurar alguém que pratica aquilo que essa pessoa ensina. Ela caminha conforme o que ela fala. E aqui eu vou trazer um exemplo, um livro que mudou a forma com que eu enxergo os investimentos. Ele chama A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt para bater o mercado de ações. E nesse livro o autor ele propõe uma forma de você selecionar ações, uma forma totalmente diferente do comum. Bom, quem é esse autor? Joe Greenblatt. Quando ele escreveu esse livro, ele era um gestor com mais de 20 anos de experiência no mercado. Hoje ele está mais de 40 anos no mercado. Até hoje ele é gestor de investimentos, até hoje ele investe em ações de acordo com os métodos que ele foi desenvolvendo e ensinando nos seus livros, e ele é definitivamente um cara walk the talk. Ele não era um curioso sobre finanças. Então essa forma de escolher a fonte, ela funciona muito bem, e resumindo ela aqui em 3 passos práticos, o que eu te traria? Primeiro, para resolver um determinado problema, procura aí uma lista de livros ou cursos indicados por alguma pessoa que você confia nessa área. Segundo, com base nessa lista, você faz uma curatoria dos autores, ou dos professores, ou dos mentores, procurando ver quem é o walk the talk, e aí corta aqueles que não são o walk the talk. E por fim, você escolhe alguns livros para ler, alguns cursos para fazer. Se gostou, se fez sentido, vai atrás de indicações de outras leituras, de outros treinamentos, feitas pelos autores dos livros que você leu. Assim você vai ter conseguido selecionar muito bem a fonte e pode ir para o terceiro passo, que é agendar o aprendizado. Como eu falei, aprender é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Muitas pessoas, elas acham que quando elas se formam na faculdade, elas venceram o jogo do aprendizado, quando na verdade, acho que quem sai da faculdade está no que seria o equivalente ao jardim da infância, assim, no aprendizado. Está só começando. O aprendizado é algo que você deve levar ao longo de toda a sua vida, então é algo que precisa ser agendado. Tem que ser uma tarefa como escovar os dentes. Geralmente as pessoas acordam, tomam café da manhã, escovam os dentes, saem para trabalhar. E aí depois do jantar, antes de dormir, escovam os dentes de novo e vão dormir. Tem que fazer parte da sua rotina. Você tem que encontrar um momento no seu dia para se dedicar ao aprendizado, até porque aprender é uma tarefa que é uma tarefa importante e não urgente. Em outros vídeos aqui eu comento sobre a matriz de Eisenhower, que basicamente categoriza cada tarefa entre importante ou não importante e urgente ou não urgente, e aí você tem 4 quadrantes. Tarefas importantes e urgentes, tarefas importantes e não urgentes, tarefas não importantes e urgentes, tarefas não importantes e não urgentes. E o grande problema da gestão do tempo é que a gente tende a botar mais tempo nas tarefas urgentes e importantes. Só que o ouro, as tarefas que mais vão te fazer crescer como ser humano, são aquelas que são importantes e não urgentes. E a única forma de dar urgência para algo que não é urgente é colocar na sua agenda, colocar na sua rotina. Como é que eu faço? Quando eu acordo, a minha primeira hora do dia é uma hora sem celular. Eu deixo o celular de lado, vou tomar meu café da manhã e levo para o café da manhã um livro, 2 marcadores, de 2 cores diferentes, e ali eu leio por 15 minutinhos. Aí depois eu me arrumo, escovo meus dentes, preparo para o dia e antes de começar a trabalhar, mais 15 minutos de leitura. Assim já começa o dia, eu já li meia hora, eu já estudei meia hora sobre algum assunto. Eu ainda presto contas a mim mesmo desse hábito. Todo dia que eu estudo meia hora, eu vou lá e dou um check aqui nesse meu sistema de acompanhamento dos principais hábitos. Então, minha sugestão para ti é que você coloque isso na sua rotina, coloque isso na sua agenda. Trate como uma prioridade. Você fica pelo menos meia hora rolando o feed nas redes sociais, você pode muito bem gastar essa mesma meia hora lendo um livro, fazendo um curso. Mas não adianta apenas ler, você tem que seguir o 4º e o 5º passo para conseguir fixar aquilo que foi aprendido e aprender mais rápido. O 4º passo é responder o que, por quê,
quando e como. Já te explico melhor. Lembra que eu falei que eu sempre pego 2 marcadores de texto para ler um livro? Bom, eu marco as principais proposições do autor, que são as ideias do autor, independentemente de serem ideias opinativas ou baseadas em dados, de amarelo. E aquelas proposições que me chamaram muito a atenção, que ressoaram muito comigo, que assim, me pegaram na veia, eu marco de outra cor, ou de laranja, ou de rosa, vendo os marcadores de texto que tem aqui à venda perto de casa. Quando estou fazendo algum treinamento, também tomo nota das principais proposições do autor, do palestrante, do cara que está dando treinamento, e aquelas que mais ressoaram, eu pinto também de uma outra cor, já no meu aplicativo de notas. E aí o que eu faço quando eu acabo uma leitura? Eu passo pelas minhas anotações, pelos pontos que eu marquei, anoto as principais proposições num outro documento, como se fosse uma resenha desse material que eu estou fazendo, tento responder o que eu vou usar na minha vida, quais essas proposições eu vou usar, e para cada uma que eu escolhi, respondo por que eu devo usar isso na minha vida, quando que eu vou usar isso na minha vida e como que eu vou usar isso na minha vida. Um exemplo é isso aqui, né? Sistema para gerenciar hábitos. Aqui eu li num livro chamado The Pledge, a importância de você prestar contas a si mesmo. Então, basicamente, tem uma pasta aqui disponível para todo mundo do Clube do Valor, de vários treinamentos, vários cursos aí que eu fiz ao longo dos últimos anos, de vários temas diferentes, né? Investimentos, marketing, vendas, produtividade, por aí vai. Além disso, aqui eu tenho meu próprio banco de dados com várias resenhas de livros bons que eu li. Um ponto, eu não resumo todos os livros que eu li. Em alguns eu só separo algumas principais ideias e já implemento na minha vida. Em outros que me marcaram bastante, eu passo a limpo todas as ideias que eu anotei. Além disso, várias ideias e frases que me marcaram, eu guardo aqui nesse banco de dados, tá? Separando por autor e pelo tema também da ideia que eu separei em questão. Isso que eu faço mais para quando eu vejo algum vídeo interessante, algum podcast interessante, não necessariamente um livro que eu tenha lido. Pode ver aqui, eu anoto as ideias que eu tenho. Enfim, como fazer isso? Bom, sempre que você for ler um livro, tenha em mãos um marcador de texto de uma cor normal, tipo amarelo, outro de outra cor. Eu gosto também de ter uma caneta para fazer algumas anotações minhas, deixa eu rabiscar bastante os livros. Aqueles que mais chamaram a atenção, pega e passa as proposições do autor para um outro documento. Pensa nas ideias que você viu, escolhe algumas para aplicar na sua vida, respondendo sempre qual ideia é essa, ou seja, o que, por que aplicar na minha vida, quando e como. E tem um lugar aí para guardar as principais ideias, as principais frases dos livros que você está lendo. Isso vai te ajudar a aprender mais rápido, mas nada vai te ajudar a aprender mais rápido quanto o passo número 5, que é ensinar o que você está aprendendo para alguém. Quando uma pessoa ensina, 2 aprendem. 2 anos atrás eu conheci o trabalho do Richard Feynman. Não sei se você já ouviu falar nele, mas basicamente o Richard Feynman, ele é um físico, né? Ele foi um físico, infelizmente já faleceu, que ganhou inclusive o Prêmio Nobel em 1965. E eu não conheci o Feynman por causa da física, na verdade eu era um zero à esquerda em física no colégio, mas eu conheci ele porque esse cara, ele era extremamente didático. Se você abrir qualquer vídeo do Richard Feynman aqui no YouTube, vai ver como esse cara conseguia explicar conceitos extremamente complexos de um jeito muito simples, que até eu, que nunca entendi nada de física, conseguia compreender. So why something happens. For example, Aunt Minnie is in a hospital. Why? Because she went out and she slipped on the ice and broke her hip. That satisfies it, people. Bom, por conta disso, Feynman batizou o que é chamado de método Feynman de aprendizado, que basicamente é uma sequência de etapas que são as seguintes. Passo número 1, você escolhe um assunto para estudar. Passo número 2, depois de ter estudado, você simula que está explicando esse assunto para uma criança. Passo número 3. Nessa simulação, você encontra os pontos que pareceram mais complexos, mais travados, mais difíceis. Vai para o passo número 4, que é estudar melhor esses conceitos para conseguir, com base nos seus novos estudos, explicar eles de forma mais simples. E por fim, vai para o passo número 5, que é explicar de novo esses conceitos até garantir que você vai ter muita segurança na tua explicação e que vai explicar o assunto que você quiser de forma muito simples, que até uma criança conseguisse entender. E o grande mérito é o passo número 2, né? É simular ou, de fato, ensinar para alguém aquilo que você está aprendendo. Bom, tem uma vantagem relativamente injusta nisso, né? Porque nesses vídeos o que eu estou fazendo é ensinar aquilo que eu vou aprendendo ao longo da minha vida. Mas o fato é que, mesmo se eu estou lendo um livro sobre outro tema que eu não trato aqui, como, sei lá, espiritualidade, eu costumo falar com as pessoas ao meu redor, com a minha esposa, com a minha família, com meus amigos, sobre os temas do livro. Tento explicar as ideias do autor e assim, não só outra pessoa que está me ouvindo aprende um pouco sobre isso, como eu aprendo muito mais. Inclusive, ensinar para alguém é o que está no topo da pirâmide de aprendizagem, que
que foi um conceito criado por um cara chamado William Glaze, que diz que a gente absorve 10% da informação lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 80% praticando e 95% ensinando. Bom, isso aqui é fácil de praticar, né? Você vai aprendendo algo e vai compartilhando com as pessoas próximas aquilo que você está aprendendo, tentando explicar para elas. E o passo número 6. O passo número 6 é você curtir a jornada. Por quê? Porque aprender a aprender, eu acredito que seja a principal habilidade que você pode desenvolver na sua vida. Por umas 2 vezes eu citei aqui que é como se fosse uma maratona, mas eu queria me corrigir, isso aqui não é uma maratona. Isso aqui é um processo que não tem como objetivo chegar ao fim, é como se fosse uma dança ou uma música. É a melhor música, não é aquela que acaba rápido, não é aquela que dura mais, ela é um fim em si mesmo. Aprender a aprender pode ser visto até como uma arte. E esse processo é muito maluco, tá? Porque eu fiquei viciado em aprender coisas novas numa época em que eu olhava para minha vida, comparava uma vida ideal e eu pensava em várias coisas que eu queria ter. Eu queria ter isso, ter aquilo, ter meu próprio apartamento, minha própria cobertura, não sei. E aí, por aprender várias coisas, eu me vi aprendendo a fazer conteúdo online, a escrever melhor, a falar melhor, a ser um investidor melhor. E conforme fui acumulando essas habilidades, fui percebendo que, na verdade, estava me tornando outra pessoa. Por isso eu digo que essa aqui é a melhor habilidade que você pode desenvolver, tá? Não tem nada que é capaz de mudar tanto o seu comportamento quanto aprender e aí aprender vários assuntos de forma rápida e empilhando competências, que é a fórmula para você fazer milhões que eu te explico melhor nesse vídeo. Nesse aqui eu conto um pouco melhor a minha história e se você gostou desses conteúdos, deixa teu comentário, te inscreve no canal e vamos que vamos. Um grande abraço e até mais.